Saúde, irmãos, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Damos graças a Deus por mais uma vez estarmos juntos examinando as Escrituras. Rogo a Deus para que Ele nos abençoe e nos dirija, para que juntos possamos compreender a sua santa e bendita vontade. Isso para a nossa salvação, para a glória de Deus em primeiro lugar, Deus acima de tudo, né? Amor a Deus acima de tudo e ao próximo como a nós mesmos. Então nós vamos hoje meditar num assunto bastante importante, como toda a palavra de Deus é importante. Nós vamos meditar a respeito sobre a salvação. Você tem certeza da tua salvação? Como que nós podemos ter certeza que somos salvos? Você tem certeza que é salvo? Então nós temos que ver isso nas Escrituras. Tem algumas pessoas que pensam assim: uma vez salvo, salvo para sempre. Então, se a pessoa é salva, ela está salva e ninguém mais tira a salvação. Biblicamente, não é bem assim. Realmente existe uma promessa de Deus e nós vamos ver essa promessa até onde ela se aplica e como nós devemos fazer para estarmos dentro deste rol de irmãos, de membros, de pessoas que vão ser salvas, que vão ouvir a palavra, o Senhor Jesus chamando: vinde benditos de meu Pai. Glória a Deus. Vamos então iniciar nossa meditação, o exame da palavra de Deus, no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 16, muito importante isso. Veja aqui: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então está aqui já uma grande coisa para nós vermos e partirmos, iniciarmos o nosso exame da palavra de Deus a respeito de que nós temos certeza, perdão, irmãos, nós temos certeza que somos salvos. Todo aquele que crer e for batizado será, não é que pode ser, será salvo, mas quem não crer será condenado. Então aqui existe uma coisa muito importante: o crer. O que é crer? Crer é acreditar. Acreditar é viver. Viver é não desviar, é permanecer. Então todo aquele que crer, que permanecer, será salvo. E nós temos isso, essa palavra, nós temos a compreensão disso, porque isso também fala nos demais textos da palavra de Deus. Veja em Mateus capítulo 24, o versículo 13. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aqui o Senhor Jesus estava falando dos últimos tempos, que sobreviriam tempos difíceis, surgirão falsos profetas, enganarão a muitos, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Essas pessoas são pessoas salvas. Essas que o amor vai esfriar, é porque tem amor. Tem amor, estão lá servindo a Deus, mas estão olhando para o mundo. Veja lá aquela parábola das 10 virgens. 5 eram prudentes e 5 eram nécias. Estavam olhando para o mundo, não estavam praticando as obras do Espírito. E o que aconteceu? Quem olha para o mundo só vai ver coisa errada. O mundo jaz do maligno. E a pessoa fica vendo: mas aquele irmão, quem sabe se é irmão mesmo? Quem sabe se aquela irmã é irmã mesmo de verdade? Quem sabe se aceitou mesmo Jesus? Pelos seus frutos os conhecereis. É o que diz a palavra. É assim que nós devemos viver. Então nós sabemos que somos salvos. Eu aceitei Jesus, estou seguindo o caminho de salvação, tenho Jesus na minha vida, no meu ser. Até aqui o Senhor tem me abençoado, tem me guardado, tem me ajudado, tem me socorrido. Eu tenho feito tudo que está na minha consciência, na minha mente. O que eu entendo da palavra, eu vivo a palavra e sou fiel a Deus e sou sincero para com Deus, porque eu não procuro perverter a palavra de Deus segundo a minha vontade. Eu faço segundo a vontade de Deus. Então eu tenho certeza da minha salvação. Até aqui o Senhor tem me ajudado. Amanhã vai ser outro dia que nós vamos ter que estar também lutando e perseverando para chegar para continuarmos nesta salvação, neste caminho. Caminho é um caminho, não é um lugar que você chega e já chegou.
É um caminho, nós estamos caminhando e a cada dia vamos compreendendo mais a palavra de Deus e conforme vamos compreendendo, vamos crescendo. Eu era menino, quando era menino fazia coisas de menino e eu era julgado como menino. Menino não se pode exigir muito de uma criança, de um menino, de uma menina, mas agora já somos adultos, sãos na fé, crescemos e agora que somos adultos precisamos fazer obras e coisas de adultos. Vamos ser julgados como adultos. Coração de criança, como o Senhor Jesus diz. Tem que ser igual essa criança aqui, para vocês entrarem no reino de Deus. Nós não podemos querer viver de uma forma diferente, mundana. A criança não guarda mágoa, a criança é amiga de todo mundo, é amiga de todo mundo. A criança não suspeita mal, não pensa mal, deita e dorme tranquilo, pensando no dia seguinte os amigos que vai encontrar e brincar e se alegrar. Assim somos nós também, os cristãos. Nosso coração é um coração de criança, mas na nossa mente, na nossa consciência, nós vamos seguindo aquilo que o Senhor nos manda. Então vemos aqui em Romanos capítulo 6, do versículo 1 ao 8, nós vemos assim: que diremos? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça? Então vamos permanecer no pecado para a graça ser bastante. De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Nós já morremos para o pecado. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Nós morremos, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Não andamos mais segundo aquela vida passada, terrena, carnal, segundo nossa sabedoria e conhecimento humano. Não, fazemos agora segundo a vontade de Deus. Em novidade de vida, andamos em espírito, adoramos em espírito e em verdade. Porque se fomos plantados juntamente com ele, na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado. Nós não vamos mais estar debaixo de pecado, servir ao pecado, fazer as obras carnais, fazer as obras que desagradam a Deus. Nós vamos fazer aquilo que agrada a Deus, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Por isso que nós não vamos dar mais atenção aos clamores da nossa carne. Vamos viver as obras do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 22. As obras do Espírito, amor, paciência. As obras da carne são conhecidas. Glutonaria, feitiçaria, mentiras, adultérios, prostituições. Você, irmão, irmã, que já é batizado, já nasceu de novo, tem uma nova vida, viva essa nova vida. E a cada dia vamos nos aperfeiçoando. Veja em Romanos capítulo 8, versículos 12 a 17, a palavra nos diz assim: de maneira que, irmãos, somos devedores não à carne para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Morreu a carne, morreu o espírito, é lançado no lago de fogo e enxofre. Mas se pelo espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Somos filhos de Deus. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. A nossa vida é uma vida de contínua permanência na palavra de Deus. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 19. Veja aí. Conservando a fé, a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. Rejeitando, aqui diz aqui, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. Nós vamos conservar a fé e a boa consciência. É aqui que está escondida a nossa vontade, o nosso conhecimento. Aqui é que está o nosso julgamento.
Veja aqui Hebreus 10, 19 a 23, diz aqui: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo novo caminho, que nos foi consagrado pelo véu, através do véu, tendo um grande sumo sacerdote, né? Cheguemos-nos com verdadeiro coração, com inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Cheguemos-nos com verdadeiro coração, inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência. Então, irmão, se nós, 1 João capítulo 5, versículo 9 ao 13, versículo 9 ao 13, diz assim: se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior, porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. Quem a Deus não crê, mentiroso fez, porque não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. Veja então, irmãos, a nossa consciência, se a nossa consciência nos acusa, maior é Deus do que a nossa consciência. Então nós vemos aí, veja em João capítulo 5, o versículo 24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação. E também aqui, no mesmo Evangelho de João, capítulo 4, mas a hora vem e agora é em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. E então, irmãos, você tem certeza da tua salvação? Você busca a tua salvação? Você é batizado em nome de Jesus? Você é batizado segundo a tua fé, segundo o que você crê, e é sincero naquilo que você chegou? Porque se a tua consciência te acusa, maior é Deus. Se a nossa consciência, o nosso pensamento, nosso coração nos acusa, maior é Deus do que os nossos corações. E nós não temos como fugir disso, irmãos. Se nós realmente cremos e procuramos servir a Deus, nós temos que viver segundo o que Ele nos revela, segundo a nossa fé. A cada dia nós temos que estar na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Essa é a nossa certeza. Se amanhã praticarmos alguma coisa que desagrade a Deus, algum pecado, ou tivermos alguma falta, nós temos que reconhecer o nosso erro, temos que pedir perdão, derrubar as paredes que o inimigo tem levantado. Precisamos ter comunhão, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Não podemos fazer acepção de pessoas, não podemos julgar. Não é porque eu estou nesta congregação, tenho um conhecimento um pouco mais profundo ou menos profundo que os demais, que eu sou mais ou sou menos que os outros. De forma nenhuma. Deus dá a cada um conforme cada um pode suportar. Aquele que muito recebeu, será exigido tudo aquilo que a pessoa recebeu. E se você tem ouvido a palavra de Deus e não tem guardado, você será cobrado daquilo que você ouviu e não guardou. Ah, mas na minha igreja não era assim. A nossa igreja é Jesus Cristo. Nós não temos igreja, não temos lugar aqui, morada permanente. Nossa morada é no céu. O nosso rei é Jesus, o nosso sumo pastor é Jesus. Então, queridos irmãos e irmãs, nós somos salvos em Cristo Jesus. Todo aquele que crê e é batizado é salvo, é promessa de Deus que está na tua vida, na minha vida, na vida de todos aqueles que amam a Jesus Cristo. O que nós temos que fazer é permanecermos fiéis. E se a tua consciência te acusa, querido irmão, querida irmã, saiba que você está em falta com Deus. Não pense que vai levar isso aí lá para a salvação. Deus tem um plano maravilhoso na tua vida.
Mude a tua vida, mude para fazer tudo conforme a vontade de Deus. Seja fiel para com Deus. Ah, mas o pastor, o ministério, o meu pastor é Jesus, meu ministério são os anjos, arcanjos, são as mansões celestiais. Eu não tenho que dar satisfação ao homem, é a minha salvação, é a tua salvação que está em jogo, irmão, irmã. Então, não faça acepção, faça a vontade de Deus, sem medo, sem temor, dando graças a Deus por tudo, porque Ele é contigo. Ele está na tua vida. E tudo isso que nós temos ouvido e temos recebido de Deus é para a nossa bênção, para a nossa salvação, para o nosso aperfeiçoamento, porque vem aí dias terríveis e precisamos estar preparados e cheios do Santo Espírito de Deus. Que Deus te abençoe, querido irmão, querida irmã. O Espírito Santo nos dirija em tudo e nos fortaleça para que permaneçamos fiéis, hoje, amanhã e sempre, para a glória de Deus e nossa salvação. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Obrigado, Senhor. Amém. Amém.